Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui para mais uma leitura diária e mais uma reflexão sobre a nossa primeira lição do quarto trimestre de 2022, falando sobre a justiça divina. E a lição de número 1 é uma lição sobre uma introdução ao livro do profeta Ezequiel, falando de Ezequiel, o atalaia de Deus. A nossa leitura diária de hoje, quarta-feira, está em Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 52 e os versículos de número 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus: Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a sua voz e juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Os atalaias são profetas que anunciam as boas novas. E nós, como atalaias de Deus, à semelhança do profeta Ezequiel, nós temos que anunciar essas maravilhas, nós temos que anunciar as boas novas, nós temos que pregar o arrependimento, nós temos que proclamar que o Senhor voltará com poder e grande glória. Esse é o nosso papel como atalaias de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tópico de número 2, né? Nós falamos das 3 divisões do livro do profeta Ezequiel, lembrando que o livro do profeta Ezequiel tem uma seção escatológica muito interessante, a partir do capítulo 33 até o final, até o capítulo 48, nós temos uma seção escatológica muito importante. Escatologia é assuntos que tratam do fim dos tempos, né? Tendo como marco, né, inicial, vamos dizer assim, a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então segue. Então Ezequiel fala muito da questão da glória de Deus, da questão do período do milênio, né, que é o período onde Cristo reinará na terra durante 1000 anos. Então vai ser muito interessante essa lição, essa revista, tá? Então, meus amados irmãos, o tópico de número 2, né? O tópico de número 2, vamos aqui, isso, vamos aqui para o tópico de número 2, falando sobre o profeta, tá? Poucas informações tem sobre a vida pessoal do profeta Ezequiel, né? Porque o livro dá mais ênfase às suas profecias do que propriamente à sua vida pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a identidade do profeta. Ezequiel, seu nome no hebraico é Yexekel, que significa fortalecido por Deus. Não aparece nos relatos dos reis e nem das crônicas, lembrando que o período profético, ele acontece principalmente ali no período monarca. Então, geralmente quando se menciona um rei, se menciona um profeta. Por exemplo, quando se menciona Josias, está relacionada a Jeremias e outros reis também, como Joaquim, como Zedequias. Quando se menciona, por exemplo, os reis Uzias, Acaz, Jotão, se fala do profeta Isaías. Quando se fala do rei Jeroboão, se lembra de Jonas. Mas, por exemplo, Ezequiel ele não é citado no ministério monárquico. Por quê? Porque Ezequiel profetizou do cativeiro. Então isso é muito importante a gente entender, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o segundo ponto aqui, é porque eu estou usando a revista digital e às vezes eu confesso para os irmãos que nós ficamos um pouquinho perdidos às vezes, normal, né? A procedência do profeta. Ezequiel era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal, porque era filho de Buzi, o sacerdote. Ele foi levado para a Babilônia, né? Como nós já falamos aqui, ele foi deportado, então ele profetizou do cativeiro, tá? Então, Daniel e Ezequiel, por exemplo, eles são contemporâneos, tá? Ao passo que Daniel estava na corte, Ezequiel estava ali entre os exilados às margens do rio Quebar. Tá? Nós já mencionamos essa questão, tá?
E o ponto 3 aqui, vamos lá, a expressão filho do homem, que é uma expressão muito comum relacionada ao profeta Ezequiel. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam aparece cerca de 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes somente no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe este título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos. Tá? O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo também ele é filho do homem. Ou seja, né? A gente vê um protótipo aqui, né, que ao passo que Ezequiel se menciona como filho do homem, aponta para Jesus, o maior dos homens que o mundo já viu. Aleluia. O Deus homem, o verbo que se fez carne. Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam sua rebelião. Assim Ezequiel foi constituído por Deus como atalaia para profetizar as nações, que é o que nós acabamos de falar aqui, tá, meus amados irmãos? A função do profeta é essa, é declarar, é proclamar, tá? É receber, é ter essa visão panorâmica dos acontecimentos e, sem titubear, sem vacilar, proclamar as verdades eternas do Senhor, como já foi falado aqui, né, no livro do profeta Isaías. O seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Será que o mundo sabe que entre eles existe um profeta, um arauto, um missionário, um emissário de Cristo para proclamar as verdades do Evangelho? Reflita sobre isso e que Deus abençoe sua vida. E amanhã nós retornaremos com o tópico de número 3, tá? Amanhã nós retornaremos com o tópico de número 3, falando mais sobre o atalaia. Ok? Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus.